Boa noite, sejam bem-vindos à nosso L10 em Campo, a nossa live de número 10, nosso 10º encontro com os profissionais aí do futebol, para trazer muito conteúdo, um bom bate-papo aí sobre o futebol, sobre o universo do futebol, para pais, atletas, profissionais do futebol. Enfim, a gente vai conversar com o Fábio Matias logo mais. Né? Paramos aí no mês de julho, durante as competições, a nossa empresa estava presente em diversos eventos aí, campeonatos, então a gente teve que dar essa pausa no período de julho, para voltar com tudo agora em agosto e já abrir em grande estilo a nossa live de número 10 aí com o Fábio Matias, que é um amigo, um profissional de altíssimo nível. Então já vi que ele está entrando aqui já e logo já vou chamá-lo, dando boa noite aí a todos os amigos aí, todos os atletas, todos os pais, mães aí, profissionais do futebol que estão nos acompanhando. Reforço que a Denise está comigo aqui presente para me passando aí as perguntas que o pessoal for deixando por escrito aqui. Então, por favor, vão nos mandando aí as perguntas, que dentro do possível eu vou passando pro Fábio dentro do nosso bate-papo aqui. Tá certo? Então vamos lá, vou dar aqui o início, chamar o professor Fábio Matias. Vamos lá. Vamos achar o Fabião aqui. Tá na mão aí, Fábio. Boa noite aí, pessoal. Boa noite a todos. Vamos dar início aí ao nosso bate-papo. Nossa décimo episódio aí, 10º encontro com o Fábio. Vamos ver se chegou lá para ele já o convite. E já vamos dar início aqui. Agora foi, Fábio. Vamos ver se chega aí. Então, pessoal, aí tô vendo já que está entrando aí alguns atletas que participam da mentoria, pessoal que trabalha com a gente também. Vamos dar início aqui, esperar o Fábio chegar e entrar. Pode ser, o Fábio não está conseguindo entrar pelo linkzinho aqui, tá me informando. Então, vou mandar mais uma vez aqui, Fábio. Foi de novo aí, Fabião. Vamos ver se vai. Senão qualquer coisa tu entra aqui na live direto e pede para participar, que eu já libero aqui, Fábio. Acho que dá certo daí, se não conseguir por aí. Bom, pessoal, eu vou falar um pouquinho do nosso trabalho, né? O nosso projeto Atleta na Íntegra. Enquanto o Fábio vai acessar aqui, a gente tem esse trabalho com uma equipe multidisciplinar para desenvolvimento dos atletas, de todas as faixas etárias. É uma equipe multidisciplinar experiente no mundo do futebol. A gente orienta também os pais, aí participa junto na condução da carreira, né, trazendo muita informação, tanto dos bastidores quanto de dia a dia, buscando promover aí o melhor desenvolvimento desse jovem dentro do ambiente competitivo que ele se encontra e com vários profissionais. Estou vendo aqui, Fábio, que não deu para acessar, Fábio. Então, se tu puder, entra ali, vê se tu pede para participar aqui direto, que eu já te dou o acesso aqui. Vamos ver se vai. Estranho, porque sempre vai. Vamos esperar aqui do Fábio aqui. E falando então do nosso projeto, já veio aqui, Fábio. Espera aí. Aceitar. Agora vamos ver. Agora acho que vai. Então tô vendo aí que o pessoal tá entrando também. Boa noite aí, Fabião. Agora foi. Foi aí?
Eu tava tentando pelo computador aqui, mas aí tem que fazer pelo celular mesmo. Ô, Fábio, Eu não tava conseguindo. boa noite, meu amigo. Obrigado, hein? Obrigado por estar com a gente aí. Obrigado por aceitar participar. Sei que tá na correria. Não, agora estamos de férias por enquanto. Uma paradinha. Mas Isso daí aí, entra outra correria, né? Correria do pai agora. Leva um para um lado, outro para o outro. com certeza, com certeza. É, meu amigo. E aí, Fabião? Bom, cara, é um prazer estar te recebendo aqui. A gente trabalhou juntos aí no Internacional por um período, né? Um período muito legal mesmo de conquistas, né? De bons momentos. E te agradecer por ter aceitado prontamente, te dar as boas-vindas. E o negócio aqui é a gente bater um papo bem leve aí, trazer um pouco de informação e conteúdo para pais, atletas e para os profissionais do futebol que estão nos acompanhando aqui também. Ok. Prazer imenso, né, Lameira? A gente já se conhece há muitos anos, né? A oportunidade de trabalhar junto no Internacional. Fizemos um trabalho muito bom naquele período, né, até 2021. E estamos aqui hoje, né? E no mesmo tempo que você me falou a respeito do convite, né, de poder estar aqui, eu prontamente atendi e acho que é uma bela oportunidade para falar para atletas, para falar para profissionais da área de futebol, um pouquinho sobre base, né? Que por muitos anos a gente teve essa oportunidade de ajudar, de auxiliar muita gente aí no próprio crescimento. Peço pessoal um pouquinho de desculpa, se vai um pouquinho de barulho, se vai um pouquinho ruim o som, né? Eu estou aqui fora da minha residência, estou acompanhando meu filho também aqui, que está começando, mais um filho começando os passos do futebol. Ô, Fábio, depois, eu te agradeço, e depois nós vamos entrar nesse tema aí, que eu não botei nas perguntas, mas nós vamos entrar um pouquinho no Fábio pai de atleta, né? Já tem dois. Que aí tem vários que estão com a gente aí nesse processo também, que estão vivenciando essa experiência, esse desafio. E, Fabião, fala assim brevemente, rapidamente, para quem ainda não nos conhece, um pouquinho da tua trajetória. Né? Aí, brevemente, né? Porque há bastante tempo aí, mas falar um pouquinho, né, da tua caminhada até o teu último clube. Como muitos que estão aí, né? Eu tive o sonho de jogar futebol, tentei jogar nas categorias de base. Era goleiro, pra quem me conhece, sabe que a minha estatura não é tão alta. Mas ao mesmo tempo eu tinha uma ideia já de estar estudando para poder, mesmo que eu não conseguisse ser um atleta profissional, conseguisse ter um espaço dentro do futebol, né? E aí isso me ajudou muito. Fiz faculdade de educação física, entrei na faculdade, depois fiz pós-treinamento, fisiologia, e comecei como treinador de goleiro, tá? No Rio Branco do Americano. Comecei muito novo, com 21 anos, né? Eu vi que minha carreira como jogador de futebol ia ser aquela carreira com todo o respeito, de divisões muito baixas do estado de São Paulo, e a partir dali eu segui um outro caminho, segui um caminho mesmo de comissão técnica, de iniciar o trabalho. Passei pela preparação de goleiros durante 3 anos, depois como 5 anos como preparador físico, tá? Profissional e sub-20. Depois, em 2008, tive a primeira oportunidade como treinador na base do Guarani de Campinas. E a partir dali as coisas começaram a caminhar. Aí depois dali, Guarani, Desportivo Brasil, Grêmio, Inter, Figueira, Inter, Flamengo, aí depois já no profissional ali, do Red Bull com a segunda equipe, aí Red Bull, Botafogo como auxiliar profissional e depois interino, aí Coritiba, Juventude e Atlético Goianiense já como treinador profissional. Eu tive a oportunidade de trabalhar em todas as categorias de base, sub-15, 17 e 20, principalmente, em grandes clubes e grandes escolas do futebol brasileiro. E como eu falei anteriormente, auxiliar muita gente, né? Muitos atletas, né? Sempre me coloquei um valor, uma missão minha de base foi ser um instrumento para potencializar o sonho dos meninos. E eu acredito que tenha conseguido fazer isso aí durante muito tempo. Com excelência, né, Fábio? Sempre esses trabalhos, né, esses projetos. Tu viu que o Rodrigo já entrou ali, ele disse que ele ia te parabenizar na live, maior goleiro. Tá sempre aí o Rodrigo, tá sempre incomodando a gente nas lives. Tá. Eu fui conhecido como Oliver Kahn do interior. Só não grava, tá? Ave Maria. São Paulo. Bora. Ô, Fábio,
dentro do futebol, assim, cara, né? Depois dessa passagem aí por toda essa militância em base, toda essa experiência como atleta, o que que tu acha assim que foi o maior desafio aí que tu enfrentou para conseguir romper essa barreira base profissional assim? Tem algo pontual ou é um contexto? Ah, Lameira, eu acredito muito assim, tá? Eu sempre quis ser, por exemplo, treinador da Sub-15, queria ser uma referência de Sub-15, depois queria ser uma referência da Liga 17, eu quis ser uma referência no mercado de treinador de Sub-20, tá? Para depois fazer e dar esse passo no profissional. Eu atrasei um pouco a minha carreira no profissional. Por que eu atrasei? Eu queria já, teoricamente, dentro da minha visão, eu chegar em grandes clubes da Série A e B do brasileiro. Eu tive muitas oportunidades, e isso não é ruim também, para quem quer fazer essa transição, no mercado de Série C, no mercado de Série D, etc. Então eu atrasei a minha entrada. Por eu ter atrasado a minha entrada, eu fiquei e acabei, né, sendo muito visto na sub-20 de grandes clubes do Brasil. Internacional e Flamengo, posteriormente. E isso impactou na minha carreira como o Fábio é uma grande referência na sub-20, mas nós não sabemos se ele vai ser um grande treinador no profissional. Porque se tem uma linha de gestão da maior parte dos clubes, de se apostar em poucos profissionais da casa, e se apostar pouco naqueles profissionais que estão na 20 e subindo para o profissional, isso é fato, e sempre com a premissa, né? Ele não tem experiência. Eu dentro desse cenário, na meia de base, aí todo, cheguei a fazer gauchão com a equipe sub-20, cheguei a fazer carioca com a equipe sub-20, fiz um trabalho na Série A, no Red Bull Bragantino, um time de sub-20 praticamente, jogando profissional. E na hora que você faz a minha somatória, né, e as pessoas têm um recorte muito do ano passado para esse ano, né, da minha carreira, né, no profissional. E a hora que você faz o meu Figueirense, joguei uma Copa Santa Catarina, profissional com a sub-20. E quando você faz esse recorte de carreira, você faz esse recorte de carreira, hoje eu tô com 96 ou 97 jogos profissionais, tô batendo 100. Já. Então, assim, teoricamente, o que é a experiência? Né? O que é a experiência? Então, assim, isso é um pouco do rótulo ainda que eu enfrento. Tive algumas situações até em alguns clubes. Mas o Fábio, assim, quando você vai para decisão, por exemplo, de decisão do clube de te contratar, o clube toca. Mas o Fábio não tem experiência. Mas o que é experiência? A minha experiência é você estar à beira do campo. A beira do campo é experiência. Então o Fábio Matias conhece o campo desde 2008 como treinador. Às vezes eu acabo tendo, às vezes, muito mais tempo de trabalho, tempo de casca como treinador do que muita gente que parou agora e começou, né? E aí as pessoas falam, mas ele não vai ter gestão de vestiário. O que é gestão de vestiário? É você conseguir consolidar teu trabalho, e isso, para mim, foi o menor desafio que eu tive no profissional, tá? O menor desafio de gestão foi o menor. O grande desafio meu é consolidar a ideia, consolidar jogo e ter resultado. Rápido, muitas vezes. Isso é algo que, pra gente, que vem de um processo de base, nos incomoda. Né? Eu cito hoje o Seabra, cito hoje o Guanais, que são caras que a gente enfrentou na base, muitas vezes, que estão conseguindo consolidar um trabalho dentro de dois cenários. Red Bull, que é um time com menos torcida, Mirassol, um time, teoricamente, com menos torcida, e aí esses caras conseguem ter, teoricamente, lógico que estão tendo maravilhoso resultado, o Guanais está fazendo baita trabalho, mas consegue consolidar um tempo maior de trabalho. Então, assim, se eu bato em clube hoje, e isso é uma reflexão que eu tenho feito, tá? Para todos aí, bastante. Vale a pena daqui a pouco, um próximo passo de novo, bater no clube de camisa pesada, etc. Será que vale? Ou vale a pena daqui a pouco eu pegar um cenário de um clube, às vezes, um pouco mais estruturado, mais organizado, com menos pressão, com menos torcida, para firmar um trabalho mesmo com a identidade do Fábio. Para dar essa base. Isso. Então essa é a reflexão hoje que eu acho que o cara que está na base e vai fazer o profissional, ele tem que refletir. Tem que pensar nisso. Tem que fazer um processo de reflexão em relação a isso. Refletir sempre. Fábio, esse microfone, esse fone que tu mexe aí é o do microfone, o do outro. Então toda vez que tu mexe, ele dá uma cortadinha. O outro, não Melhorou? esse que tu tá mexendo agora, esse aí. Tá? Melhorou? Não, tá bom. Só quando tu mexe nele, Tá. ele vai dar uma picotada. Ô Fábio, e dentro do, né, após essa dificuldade toda, né, que a gente tem observado, assim,
Tu consegue trazer a tua filosofia de jogo, manter aquelas coisas que eram inegociáveis na base para o ambiente de profissional, ou ela é uma filosofia ou um modelo adaptativo dentro da realidade do profissional quando tu dá de cara com esse vestiário aí? Ele muda? Cara, tem algumas coisas para mim que são inegociáveis, mas o modelo meu hoje ele é adaptativo. Eu preciso adaptar algumas coisas dentro da ideia. Então, por exemplo, eu chego no clube, eu tenho que avaliar quem foi o treinador anterior, tenho que avaliar quais foram as coisas positivas que eram feitas em relação ao trabalho e quais eram os gargalos que esse trabalho tinha. E a partir daí eu tenho que entender isso e organizar daí algumas ideias, algumas coisas para mim que são inegociáveis. Exemplo, compactação vertical horizontal, para mim é negociável. Pressa, médio alto, inegociável. Eu tenho algumas coisas que são características de formatistas que são inegociáveis. Mas eu tenho que entender a característica do jogador, perfil da equipe, o momento que a equipe vive, disponibilidade de atletas. Então é uma série de fatores que você vai fazer. Análise de plantel. Hoje eu consigo fazer uma análise de plantel um pouco mais detalhada também. Então tudo isso eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer isso. Então é um modelo que tem que ser um pouco mais adaptativo. É lógico, quando você inicia uma temporada, inicia um trabalho, inicia algo desde o começo, isso é um modelo facilitador. Isso acaba facilitando. As suas ideias acabam sendo colocadas mais na prática e desenvolvidas de uma melhor forma ao longo do processo. Certo, certo. E Fabi, dentro desse, né, tu acha que hoje, nesse universo do profissional aí, tu acaba conseguindo implicar o teu modelo de jogo, ou esse modelo, ou tu precisa implicar o teu modelo, ou adaptar o modelo de acordo com os atletas que tu tem? Que, claro, a gente sabe, é um cenário cada vez mais instável, né, quando tu entra no profissional. Porque na base a gente meio que tem um tempinho ali, dá uma projetada, consegue organizar, consegue buscar com mais tranquilidade. Tu acha que no profissional tu consegue também fazer essa adaptação dos atletas a um pouco da tua ideia, do teu modelo? Ou vai na linha e dali tu começa a montar da linha de cada atleta e aí tu começa a montar a tua equipe? Consegue, Lameira. Algumas coisas você consegue montar, você consegue adaptar. Você consegue interpretar isso dentro do conceito, você consegue dentro do grupo, e isso às vezes pode impactar. Eu tenho pego muito o cenário do caos, né? O que é cenário do caos? Eu tenho pego trabalhos pós-treinadores que às vezes não tiveram resultados, né? Eu falo caos pelo não resultado. Não que os trabalhos desses treinadores não sejam bons. Trabalhos, para mim, de todos os treinadores, muitas coisas boas, muitas coisas boas. Mas às vezes não tem resultado, como acontece comigo. Começa a não ter resultado, tem resultado, tem resultado. Qual que é o primeiro objeto de troca de uma gestão? Ah, vamos trocar o treinador. Né? Não se troca jogador, não se troca gestão, se troca treinador. Ele é o carro-chefe. Então, assim, dentro disso, na mera sim, você consegue adaptar, você consegue colocar, você consegue desenvolver algumas coisas dentro do processo que são importantes, tá? Dentro daquilo que você acredita. Mas o importante do treinador é interpretar cenário, cara. Quando você pega um cenário desse, você tem que interpretar. Qual cenário você está pisando, qual cenário você está entrando, e de que forma você vai caminhar e de que forma você vai construir. Eu falo muito de vender a ideia. Os caras têm que olhar para você, os jogadores, e comprar a tua ideia. Na hora. No mesmo dia que você, quando você é apresentado, os caras têm que olhar para você, cara, eu vou seguir esse cara, que esse cara vai fazer coisa boa. Vai ter os caras que vão seguir, vai ter os caras que vão duvidar, e vai ter os caras que não vão fazer. Aí você tem que convencer todo mundo. Aqueles que você não consegue convencer automaticamente são os caras, talvez, que não possam participar desse processo aí e não vão te ajudar nisso. Mas normalmente a gente faz bem isso. Essa parte de gestão com os atletas, tudo inicial, a gente consegue fazer bem. É um processo que a gente dificilmente falha. Ô, Fábio, no profissional tem isso, né? Tu vai pegar muitas diferenças de faixas etárias ali, né? Gente encerrando carreira, gente buscando voos mais altos ou buscando se consolidar nos clubes, já com seus interesses pessoais mais definidos, né? Profissionais. Mas dentro do trabalho com jovens atletas, né? Que é o teu, né, que a tua maior, mais tempo aí, né, um bom tempo dentro desse trabalho. E tu falou de uma parte que eu queria pegar como enganche, assim, como é que tu enxerga o papel do treinador dentro desse desenvolvimento humano no jovem atleta, né, nesse período final de preparação ali?
15, 16, 17, 20. Como é que tu vê o papel do treinador? Porque no profissional a gente vende uma ideia de jogo, né? Para vencer jogos, para conquistar resultados e tal. Mas para o atleta jovem, o papel do treinador ele é outro. Queria entender a tua visão sobre isso. Para o atleta jovem, eu sempre vendia a ideia, o plano e o sonho. O plano de carreira, o que você quer chegar, onde você quer chegar, qual que é o teu objetivo de vida. E eu sempre tentei contribuir para ele entendendo que eu sou uma ferramenta para ajudar ele a potencializar aquilo que ele quer. Tem a oportunidade de trabalhar comigo, eu usava muito esse termo, né, de ferramenta. Eu sou uma ferramenta, preciso potencializar os atletas, preciso ajudar os atletas. Então, você tem que ter esse discernimento. Independente de você ser base profissional, o treinador, ele não pode ser o protagonista. Quem é o protagonista é o jogador, na base e no profissional. Isso é uma puxa de orelha para os treinadores de base, tá? Eu estou vendo muitos treinadores de base sendo protagonistas, os atletas estão virando coadjuvantes. Então, assim, quando a gente fala do profissional, você foi muito bem, a gente implementa ideia de jogo. Quando a gente fala de base, a gente implementa ideia de formação, ideia de desenvolvimento. E aí entra, para mim, outros pontos que são fundamentais, que são auxiliares técnicos, são preparadores físicos de base, são principalmente a parte de psicologia, hoje ainda, que eu vejo ainda muito falha nos clubes, se tem às vezes a psicologia, mas a psicologia às vezes, imagine, você trabalhar com uma psicóloga para 280 atletas, ou 200 atletas, né? Uma nutricionista para trabalhar para 200 atletas. Então, esse corpo auxiliar, para mim, ele é fundamental. Para que você consiga mesmo criar uma identidade no atleta, você consiga desenvolver o atleta, e por isso talvez hoje os clubes grandes perdem muitos talentos. E os clubes hoje menores, que são SAFs, têm conseguido. Eu trabalhei num exemplo muito claro disso, que foi do Esportivo Brasil, em que a gente era um clube desenvolvimentista de atletas. E a gente teve muito sucesso naquilo que a gente fez. Além de conquistar título, a gente colocou muitos jogadores no mercado hoje, nacional, que estão jogando em alto nível. Por quê? Porque a gente tinha uma linha voltada para isso, desenvolver o ser humano. Então a gente não tinha a pressão em relação a base do Inter, é base do Grêmio, é base, não sei lá, tem que ganhar a qualquer custo. Tem que ganhar? Tem que criar uma identidade vencedora. Mas, para mim, essa questão humana, desenvolver o atleta e ter pessoas em volta preocupadas com o ser humano não é só ele, é a família, acredito que seja muito importante. Acho que isso, para mim, é fundamental para quem é treinador de base, quem é treinador de formação. Acho que essa veia, ela não pode deixar. Cara, você tem 30 atletas, você tem que dar atenção para os 30, você tem 25 atletas, você tem que dar atenção para os 25. Se você tiver 40, você tem que dar atenção 40. Eu tenho uma história muito legal, que é a minha volta ao famoso Inter de Porto Alegre, em que a gente volta para a sub-20 do Inter com 60 atletas sub-20. Cara, e assim, a primeira coisa que eu pensei, cara, eu preciso oportunizar todo mundo e dar chance para todo mundo. Para daí eu tomar minha decisão. Então a gente ficou ali uns 30, 40 dias na base, oportunizando os atletas com treinamento, com jogos, para mim ter a minha definição em relação àquilo que eu iria fazer depois de dispensa. Então acho que isso é um respeito que o treinador de base tem que ter, de formação. Tá? Essa é a minha ideia. Eu fiz isso na 20. Cara, eu faço isso, Lameira, ainda no profissional, cara. Às vezes eu faço isso. Oportunizo jogos amistosos para que eu possa realmente tomar a decisão correta, para não falhar com o cara. Entendeu? Então acho que isso para mim, se eu no profissional a gente consegue fazer, o que na base a gente não vai fazer? A base é para ser feito isso, né? E está cada vez mais essa questão dos resultados, né, Fábio? Ela está cada vez mais externa, essa coisa do bastidor, essa cobrança dentro do grande clube, dessa necessidade de vitórias, de título, de conquistas, e esse tipo de pressão num treinador também em formação, com jovens atletas em formação, acaba que torna o cenário caótico para o lado de fora, né? Para um pai, para uma mãe, para quem está gerindo a vida do jovem atleta, o sonho desse jovem atleta, do portão para fora. Né? E hoje eu tenho trabalhado com muitos atletas e tenho esse projeto de mentoria que é o Atleta na Íntegra, que tem uma equipe de profissionais para dar esse suporte, e a gente percebe que essa barreira, a principal barreira, ela é da desinformação. E eu sei da tua preocupação com os atletas, né? Com a individualidade, com a oportunidade, com a minutagem.
E agora, quando tu é pai, que tu tá do lado de fora, né? Claro que a gente, por ser do futebol, a gente acaba conseguindo uma outra informação. Mas como tu te vê como, enquanto pai, olhando, né? Tu te sente também fora um pouco do processo, ali, muitas vezes carente de informação. Como é que é para o Fábio pai, que o Luiz, né, já está no estágio mais avançado, e tu tem um que é mais, tá recém dando o primeiro chute aí. Isso é uma situação bem interessante. O que eu fiz, Laveira, principalmente com o Luiz, tá? Pós ali, no início da carreira dele na base ali do Internacional, eu acabei optando em ter alguém para gerir a carreira dele, tá? Mesmo eu sendo pai. Por quê? Porque para mim é ruim eu discutir coisas do meu filho, eu sendo treinador, eu sendo o cara que trabalha com futebol. Então eu acabei fazendo esse processo com ele de gestão. Então eu coloquei um empresário, alguém da minha confiança, que eu conheço, porque tem muita gente que eu não confio, e tem muita gente que eu confio, para fazer o processo de gestão, né? Toda a minha expectativa em relação a ele, cara, eu trato com o responsável. Joga pro cara. Clube. Às vezes eu ultrapasso um pouquinho o limite. Eu preciso tirar uma informação um pouquinho maior. Faz parte, mas eu evito isso. Esse contato, isso eu evito bastante, né, mesmo? Tá? Hoje, por exemplo, eu estou aqui, estou no Fluminense. É o primeiro dia do meu filho hoje aqui. Ele veio conhecer, ele veio fazer, ele veio treinar. Ele tem também treinado no Flamengo, também aqui no Rio. Foi chamado, porque ele tem se destacado nas competições de 7 anos de idade. Eu, como pai, acho muito cedo. Acho muito cedo. Muito cedo, tá? Mas eu acompanhei, cara, ano passado, a base do Flamengo com meninos de 5 anos já. É que hoje, se você não captar nessas idades, o potencial de 12, 11, você não vai ter dentro do clube. Infelizmente, hoje é assim que funciona. Então, hoje você captar. E outra, quando você pega um menino de 7 anos, 8 anos, você cria uma coisa para mim que é muito importante, tá? Identidade com o clube. Entendeu? Meu filho hoje está no Botafogo, tem uma idade no Botafogo hoje, tal, mais velho, mas ele foi feito na base do Internacional de Porto Alegre. Então, ele acabou gerando uma identidade na base do Inter, porque ele foi dos 8 anos aos 13 no Internacional. Então, essa identidade, ela é interessante também em relação. Mas como pai, hoje eu estou sentado aqui, conversando com vocês, meu filho está treinando lá, eu não estou assistindo o treino, entendeu? Então eu evito um pouco isso, mas eu tenho que tentar, hoje, até os 10, 11, 12 anos, quem vai gerir a carreira dele sou eu, como pai. Tentando ver as melhores escolhas para ele por conhecer um pouco do futebol. Mas não conheço tudo, tenho que escutar as pessoas. Né? Não posso ser aquele pai xarope, né? Que acha que o filho joga muito, que o filho tem que jogar, tal. Meu filho jogou competições agora aqui no estado do Rio de Janeiro, menor. E uma das preocupações que eu olhava no projeto que ele está, e o projeto dele é sensacional aqui, é o Barra Futsal, quando eu olhava meninos do banco, e estava acabando o jogo, e eu ficava, caraca, será que esse menino vai entrar? Puta, bota o moleque. Pra você ter uma ideia. Isso. E assim, treinador aqui, o projeto é muito bom do Ricardo aqui. O Ricardo sempre colocou. Agora o jogo de domingo, por exemplo, ele rodou o quarteto, colocou o outro quarteto para jogar. Cara, muito legal isso, né? Na formação. Você dá subsídio dos atletas, dá subsídio para os meninos jogarem. Fizeram uma viagem para Camboriú, fui lá, fui demitido do Atlético Goianiense, fui direto para Camboriú, vi meu filho jogar. Fiquei de pai, sentado na arquibancada, tá? Não fiquei na beira do alambrado com faixa, não, gritando. Fiquei de pai assistindo os jogos. Eu fiquei contemplando o futebol. E para mim, assistir jogo nessa idade de 7, 8, 9, é contemplar a natureza do futebol. Né? Diversão pura. Diversão pura. É diversão pura para mim. Ô, Fábio, e a gente trazendo agora, né, pro funil, né, para a parte bem mais apertadinha ali na reta final do processo, do 20 pro profissional, assim. A gente tem visto, né, tu comentou aí, né, durante a última resposta, uma dificuldade no processo na perda de muitos talentos, né, por não termos esse processo bem construído em todos os grandes clubes, ou em vários, ou no futebol brasileiro como um todo. Quais são assim, os principais pontos, assim, os erros que tu mais percebe que acontecem nessa fase final, naquela transição base profissional? O processo ele não está claro, é pela necessidade, é pelo resultado, é pela cultura do clube. Quais são os pontos assim, que tu avalia que são os mais determinantes e que ainda nós precisamos melhorar nesse sentido?
Vamos dividir responsabilidade do atleta, responsabilidade do clube, tá? Responsabilidade do atleta. O atleta de clube grande. Vamos pegar o G20 do Campeonato Brasileiro. Esse atleta de base, se ele está numa sub-20 do clube grande, eu sempre falo que ele já virou atleta profissional. E vai determinar se ele vai chegar no nível mais alto ou não. É os 50% que falta. Ele vai jogar. Ele vai jogar. Série A, B, C ou D. Fala assim, ele vai jogar Série A, B, C ou D. Para mim, o que define essa reta final do atleta é a questão mental. A capacidade de resiliência, a capacidade de sustentar o processo. Para mim, isso começa a partir de 15 para 17, 17 para 20. Isso aqui. Isso aqui, para mim, Lameira, se o cara está no clube desse G20, isso aqui para mim é fundamental. A mentalidade dele, tá? Para mim. Clube, o que eu acredito? Projeto sequencial. Quase ninguém tem. Hoje, para mim, a rotatividade dos treinadores de base hoje nas categorias está muito grande. Eu peguei ainda uma época, Lameira, que o Fábio, até hoje, o Fábio é conhecido, é o Fábio do Internacional. É o Marquinhos Valadares do Vasco, por exemplo. Mauricinho do Flamengo. Seabra, do Atlético Paranaense. Vamos lá. Estou lembrando de outros treinadores, né? Sempre, já é um passo mais atrás. É um passo mais atrás. É uma geração antes dessa que está agora. Hoje, por exemplo, o único que eu consigo visualizar é o Alan do São Paulo. O Alan do São Paulo, hoje eu consigo visualizar um cara que está há algum tempo do processo. Todos os outros clubes no cenário hoje, para mim, Lameira, isso aí está muito falho. Está muito falho isso. Você não começa. Normalmente a categoria sub-20 dos clubes está tocando 2, 3 vezes treinador no ano. A 17 está tocando 2 vezes. Os treinadores não fecham o ciclo mais com categoria. Então, para mim, isso é um ponto falho de processo. Tá? Então, tem o lado atleta e tem o lado jogador. E para isso, o jogador tem que ter resiliência, né, gente? Vai ter um treinador que o teu filho vai estar jogando. Mudou o treinador, teu filho não vai jogar mais. Eu sou prova disso por causa do meu filho mais velho. Tá jogando com um, o outro não joga mais. Tá jogando com um, o outro não tá jogando mais. Por quê? Os médios jogadores e os bons, esses vão sofrer mais. O top e o pica vai jogar com qualquer um. E o ruim não vai jogar. Aquele agora, percentual bem menor. Aquele percentual que é grande parte, que está nos clubes, esses jogadores medianos para bom, no caso do meu filho, por exemplo, medianos para bom, esses é os que sofrem mais. Entendeu? É esses que precisam dos treinadores. É esses que precisam de algo a mais. Né? Pelo menos é a minha leitura que eu tenho. Tá? Hoje, falando como pai, falando como treinador. E Fábio, dentro disso tudo, né, que a gente comentou, como lidar, né? Como esse jovem atleta que está entrando ali, né, da questão mental, né? E, cara, e o suporte para isso, né? A pressão, ela aumentou, as necessidades, as cobranças, um monte de coisa está aumentando. Mas e o que a gente está fazendo, o que tem sendo feito para a gente contribuir com o atleta nessa reta final? Porque a Neto falou do processo no Inter, eu me lembro que eu cheguei um pouquinho depois, mas no São Paulo também, quando eu estava lá, tanto no Sub-20 quanto no 17, elencos mais inchados, e necessidade de tomada de decisão, e essa mesma necessidade de rodar elenco, de oportunizar, de dar minutagem e tal. Cara, o que a gente pode fazer, né? A gente, enquanto formador, enquanto profissional do futebol, que boas ideias a gente poderia agregar? Dentro de clube, eu acredito muito na redução de plantel. O plantel ele tem que ser um plantel menor, tem que ser um plantel enxuto, para que você consiga ter potenciais mais novos dentro da tua equipe, dentro da tua formação. Os atletas, tá? Dentro disso, clubes que têm estrutura, ter e procurar, os atletas procuram um pouco os profissionais do clube, né? Porque muitas vezes eles não acreditam nesses profissionais, né? Tem um profissional de psicologia, tem um profissional da área da nutrição. Então, assim, hoje eu vejo muito, o clube falha muito por processo. Eu vejo hoje muitos atletas tendo que procurar fora a parte física, procurar fora coach, procurar fora pessoas para poder auxiliar na gestão de carreira, tá? E isso para mim é uma falha dos clubes, os clubes deveriam ter isso. Então hoje, também para atletas, escolher também profissionais fora que possam ajudar. Hoje o atleta de 17, 20 anos, hoje,
Ele não pode ter 30 dias de férias, infelizmente. Eu sei que o pessoal da psicologia vai me xingar pra caramba, mas não dá pra ficar 30 dias sem fazer nada. Entendeu? Ele tem que manter o corpo dele ativo, ele tem que ter um profissional que o acompanhe. Então isso também, né, gera tempo, gera gasto, né? Então isso eu acho que é um processo. Nas menores, para mim é o contrário, né? Tem os pais assim que estão contratando personal, contratando isso, contratando aquilo, fazendo o menino jogar futebol 7 vezes na semana, 4 campeonatos, 5 torneios. Eu estou vivendo isso de novo com meu filho pequeno, aqui no Rio. Isso é o cuidado que eu tenho. Para mim, meu filho, ele vai treinar aí 3 a 4 vezes na semana e vai jogar o futebolzinho dele ali no final de semana. Mais que isso, é muita coisa. Hoje parece que teve uma reunião do Flamengo que o pessoal proibiu, na sub-7 do Flamengo, personal, de ficar dando treino para os meninos de 7 anos. Tá? Por quê? Porque, como eu falei para você, é muita coisa. O futebol não vira lazer, o futebol vira uma coisa competitiva. É lógico que hoje a formação... Lameira, mas a formação do atleta hoje está muito ruim, cara. Você não tem mais futebol de rua hoje. Então, assim, como que você forma o jogador? Futsal. Para mim, o futsal é ferramenta hoje. Então, assim, você acaba apagando. Aí seu filho joga pouco. Seu filho tem baixa minutagem. O que você vai fazer como pai? Vou pagar um personal para dar treino para ele. Preciso que ele treine, preciso que ele faça mais. Que melhore a perna direita, melhore a perna esquerda. Eu não vejo isso como errado também. Mas tudo com controle. Então, assim... Não, eu ia aproveitar esse teu gancho, Fábio, porque tu falou dos jogadores medianos, médios e bons ali. Depois eu vou trazer a pergunta que o Daniel mandou e peço ao pessoal que tiver perguntas pode colocar aqui, que a Denise vai nos passando. Mas assim, convencer os meninos, né? Convencer ou não, teve que convencer ou não teve que convencer os jogadores a mudarem as suas posições. Isso é bom ou é ruim para o jovem atleta? Esse é um grande desafio que eu tenho com os pais que trabalham com a gente, de convencê-los muitas das vezes, né? A enxergar como uma boa opção e não como uma retaliação. Mas eu queria saber o que o Fábio orienta, né? O que o Fábio pensa sobre isso. Para o filho dele, por exemplo, Vamos lá. Que é mais velho e para o mais novo. Ontem, um pai do menino, ontem, eu tava conversando já com meu filho menor. Pô, ele tá jogando de zagueiro, menino, né? Vou citar o nome e tal. Aí ele, mas meu filho adora jogar no gol. Pô, o pai dele tem 1,90, a mãe tem 1,90 de altura. Eu já olhei assim, mas ele gosta de jogar? Não, ele é corajoso, ele gosta de brincar. Ele faz o seguinte, deixa ele brincar. Porque daqui a pouco ele vira um baita goleiro. Né? Então, isso de você não forçar, né, determinada posição. A especificidade da posição, para mim, ela começa a partir dos 13, 14 anos, tá, Lameira? A partir dali que você começa a especializar a posição, tá? Eu não consigo ver isso sendo feito de forma antecipada. Vou citar um exemplo, eu falo isso é aberto, se você procurar em redes sociais, você vai ver isso. O Johnny, Atlético de Madrid hoje. Eu volto para a sub-20 do Internacional, o Johnny estava na 20 como terceiro ou quarto atacante, centroavante. Centroavante, eu me lembro. Na 17 ele fez tal, tudo. E aí eu volto, eu não tinha trabalhado com atleta, conhecia ele, porque ele era uma geração sub-15 muito boa, do Internacional. E a gente começa a trabalhar, e eu começo a fazer alguns trabalhos de domínio orientado, de passe, checagem, gesto, finalização. Olha, e eu com uma dificuldade terrível no meio de campo, assim, naquele período, né, de achar um jogador aí que contemplasse um camisa 8, box to box, tivesse força, pisasse na área, finalizasse. E eu olho para ele e falo, caraca, achei. Tá aqui. Aí, beleza, tá aqui. Vou conversar com o atleta. Converso com o atleta. O atleta olha para mim, meio, mas o Johnny é um cara top. Será? Aí eu fui obrigado a usar de persuasão. Johnny, deixa eu falar um negócio para você. Seu quarto centroavante. De centroavante eu vou ter que te mandar embora. De camisa 8, tu tem chance de jogar comigo. Então, foi dessa forma. Mas é uma forma de você, cara. E aí ele comprou a ideia. Eu sei, né, porque eu converso com o responsável da carreira dele, que o pai dele me xingou pra caramba. Pra caramba. Que loucura é essa, meu filho? Papapá. Cara, 6 meses, 4 meses, ele foi artilheiro do Gauchão, jogando de camisa 8 e meu capitão. Subiu o profissional. 4 meses, cara. Olha só. 4 meses, cara. Mudou a vida do cara.
entendeu? Ou conversa com o pai, gosta do pai dele pra caramba, tudo. Se dá Agora é super só mandar bem. uma camisa do Atlético de Madrid para dar uma compensada. Já pedi, pro meu filho menor, já pedi. Não sou de pedir as coisas, mas. Então, mas é uma. E assim, ele foi artilheiro, cara, com 12 gols. Ele fez 4 ou 5 gols de cabeça. Jogando de 8, cara. Entendeu? Chegando de trás, né? E não Chegando de parado trás, lá atrás, finalizando, bola né? parada. Então, assim, é essa leitura que o treinador tem que ter. Eu sempre brinco com meus filhos e falo com a minha esposa, que os meus guris, infelizmente, vão ter que ter um pouco de sorte para pegar grandes treinadores também, para ajudar eles a potencializar a carreira Contribuir. deles. Uhum. Tá? Isso é um ponto também. Infelizmente, tá, pais aí, atletas, tem que ter bons treinadores para potencializar seus filhos também no caminho. Então, esse fator, não falo sorte, né? Eu falo cruzamento de. Tem que Sim, cruzar, sim. tem que se cruzar. Tem que caminhar junto. Tem que Ó, caminhar mas junto. agora eu vou fazer a pergunta aqui do Daniel. Ela é uma pergunta, não vai ter uma resposta única, mas ela é interessante. Como saber o momento do atleta procurar uma outra oportunidade ou se é o momento dele ser resiliente quando essas Perfeita, mudanças acontecem? perfeito. Isso aí, o próprio. Depende da idade, tá? Da idade. Mas vamos falar por volta aí da idade do menino dele ali, sub-15, 16, 14, nessa faixa. Primeiro, cenário. Qual que é o cenário dele? Qual que é o cenário de interação? Como que ele está dentro do processo? Ele está no G3? Ele está treinando? Ele está encostado? Ele não está participando? Eu sou sempre da hipótese seguinte: se o menino está encostado, não está participando, o treinador não está dando a atenção necessária para ele, cara, deu. É hora de partir. Isso não é resiliência, isso é sofrimento para o menino. Sim, isso é Tá? Vira desgaste. sofrimento. Você não bem sincero por experiência própria. Isso para mim é sofrimento. Só que se você está no G3, você está vendo que está tendo treino, está tendo atividade, está tendo oportunidade, aquele cara que trabalha com você, ele está sendo correto, está sendo claro, está dando a mesma oportunidade para os outros, para o teu filho, isso é resiliência. Permanece. Permanece e fica. Permanece e fica. Entendeu? A rotatividade do treinador de base hoje é muito grande. Então, assim, acho difícil os treinadores de 15, 17 terminar o ano. Virarem ano. Infelizmente, né? Infelizmente. Então, assim, daqui a pouco teu filho não está jogando com esse, está jogando com o outro. O que vale para mim é muito isso. A forma que você trata, a forma que você cuida e a forma que você faz com o teu filho. Teu filho está no terceiro time, mas está tendo atenção, está sendo cuidado, está sendo tratado, está tendo oportunidade, está sendo rodado, está jogando jogos amistosos, tá tendo tal, igual aos outros. Acredito que um pouco de resiliência precisa ter. Agora, a partir do momento que você está encostado, que está largado, aí já não é mais resiliência, aí vira sofrimento. Entendeu? Eu uso essa palavra desse jeito. Agora, quem vai determinar isso não é o Fábio Matias. Quem vai determinar isso é o atleta passando a situação e entendendo como está o conceito dele, o contexto dele dentro aqui. E isso é maturidade. Os meninos têm que ter maturidade. E outra, o menino também ficou fora de um jogo, ficou fora de uma relação, isso é resiliência. Eu estou falando quando isso acontece por 60 dias, 90 dias, entendeu? Por um tempo maior que 30 dias, 45 dias. Menos que isso, resiliência, meu filho. Sustenta e vai. Agora, a partir do momento que se transforma em 60, 90 dias, para mim já é sofrimento, já não é mais resiliência daí. Ô, Fábio, tu falou também agora, né, de encontrar treinadores, né, de bater com treinadores. E aí entra uma questão que tá muito em alta, assim, que ela pesa muito, né? Que são os termos de inovações táticas, a parte conceitual do jogo, aquelas bandeiras que vêm se levantando aí a todo momento, em todas as principais vias aí, né, de TV, enfim, canais e tal. Como é que tu enxerga o futebol brasileiro nessa evolução, né, em involução? Como tu enxerga esse cenário do futebol brasileiro, especialmente sobre a questão tática, inovação, entendimento, modelo, enfim. Ó, vamos lá. Nossos treinadores hoje estão vindo com uma formação muito boa, tá? O que eu tenho feito crítica, eu falei isso aí, modelo de gestão e modelo de minutagem. A parte conceitual, a parte desenvolvimentista, a parte de conceito de jogo, isso tá legal. Isso eu acho que está vindo muito bem. Os treinadores hoje, tem ótimos treinadores hoje fazendo bons trabalhos e fazem bons trabalhos em relação a isso.
Os atletas nossos hoje é diferente. Eu peguei uma geração, por exemplo, a primeira geração que eu trabalhei como treinador, geração 9-2. Então eu tenho, assim, 3 linhas de corte para mim que são gerações diferentes. A 9-2, a 9-7, tá? E depois a 2002, 2003. Então são 3 cortes para mim. Todas as gerações, Lameira, são diferentes. A última geração que eu peguei, 2003, 2004, 2005, para mim é a mais inteligente, em percepção, mas é a mais, teoricamente, melindrosa em termos de cobrança. É que a que tem menos resiliência. Tá? Então, assim, eu vejo muito isso, né? Esse processo de diferentes gerações, que são formas de abordagem. E os atletas em si, hoje, qualquer menino que você pegar de clubes grandes, se você perguntar sobre bola coberta, bola descoberta, bola com pressão, bola sem pressão, termos, atacar espaço, pé espaço, terceiro homem, cara, os meninos já sabem isso. Isso é legal. Os meninos já sabem isso. Os atletas que estão subindo para mim, trabalhando no profissional hoje, é muito legal isso. Os caras já sabem também. Os caras do profissional, por exemplo, os jovens, eles avaliam o treinador. Tá? O treinador de clube grande, sub-17, quando você pisa para trabalhar com o cara olha e fala, opa, esse cara é bom, opa, esse cara é ruim. Os caras conseguem visualizar isso, quem é bom e quem é ruim. Mas são inteligentes. O grande problema dos atletas hoje é serem mais resilientes. Tá? Acho a resiliência dos jovens muito baixa. Muito baixa, Lamir. Muito baixa. E Fábio, assim, dentro, né, hoje, dentro desses treinadores que a gente vê fazendo esses trabalhos de maior visibilidade aqui no futebol brasileiro hoje, teria, assim, treinadores para não só admirar, mas treinadores para a galera seguir, que tu gosta de ver, que tu não te espelha, mas que tu te identifica, além, é claro, de também os teus ídolos aí, as referências, aonde é que tu busca essas referências, quem são esses caras que te fazem sonhar cada vez mais, né? Eu sei que tu é um cara muito perseverante, muito trabalhador e muito dedicado. Quem são esses exemplos para ti e quem hoje são as pessoas que estão dentro desse cenário que tu avalia assim, pô, cara, isso aqui tá muito legal, esse trabalho tá top, tô gostando de ver isso. Vamos lá, um cara que eu admiro, que eu enfrentei, tem uma temporada assim de 2018, 19, 2018, 19, que eu tenho a oportunidade de jogar bastante contra, que está tendo muito sucesso lá fora, é o André Jardine. Jardine para mim é uma referência para mim, como trabalho, como profissional. É um cara que passou por um processo um pouco parecido com o meu, né? Teve a oportunidade de clube grande, tomar sapatada, paulada, volta, reduz, ficou tempo, foi para a seleção, ganhou o Ouro Olímpico, está hoje no México tendo sucesso. Né? Hoje, as equipes que eu gosto de olhar, as equipes tanto do Red Bull quanto do Mirassol, enfrentei o Guanais esse ano, o Guanais é um velho conhecido, então equipes que estão apresentando coisas boas, o Seabra, a gente já conhece há muitos anos também, então assim, são essas equipes que é gostoso, que é prazeroso de você ver hoje, tá? E são profissionais, olha que interessante. Isso é um defeito nosso, tá? Como treinador, tá? A gente não admirar profissionais que estão no mesmo nível, estão na mesma altura nossa, ou são muito próximos da gente. E eu tenho isso hoje muito claro, eu tenho que admirar sim, porque são pessoas que estão desenvolvendo um trabalho, e assim, é uma defesa hoje para mim, ter bons treinadores brasileiros tendo sucesso, porque é importante para nosso cenário brasileiro, que os treinadores brasileiros tenham sucesso. Então eu sempre estou na torcida por eles. A abrir as portas de novo, né? Isso aí, isso aí. Eu, assim, eu tive um pouco de dificuldade de transitar um pouco também com o profissional, muito por conta disso. Eu cheguei a escutar, né, de gestão, ó, eu não vou efetivar você, porque se eu efetivar você, daqui 4, 5 jogos eu vou ter que te mandar embora, eu não quero te mandar embora. Aí o cara traz o estrangeiro, traz o cara de fora, entendeu? Aí o cara dá 12 jogos pro cara, 15 jogos. Então, assim, dentro do cenário nosso de Série A, o treinador brasileiro, ele vai ter 5, 6 jogos para sustentar, né, dentro do processo, o treinador estrangeiro vai ter 10, 12. É um cenário que foi criado dessa forma. Mas eu tenho essa admiração muito pelo Jardim, pelo trabalho que ele tem feito, eu sempre falo dele, gosto das equipes dele jogando, e tive a oportunidade de enfrentar também, né? Eu me enfrentei a outras pessoas que eu falei para vocês aí, né, como o Guanais também, a Seabra também teve cuidado de acompanhar bastante a questão da carreira.
Tá, e os ídolos, referências, assim, quem são os caras que tu... Eu adoro a gestão do Muricy Ramalho, a gestão dele. É, a gestão que me agrada, que hoje é difícil, de motivação, beleza. Cara, o cara tá no São Paulo, o cara tá no top. Cara, motivar, peraí. Eu gosto disso. E um cara muito inteligente, que eu tenho a oportunidade de conhecer, de trabalhar um pouquinho com ele, Paulo Autuori. Paulo Autuori é, cara, esse cara aqui nas tuas costas aqui, ele faz você pensar, faz você raciocinar muito. Então, assim, são dois caras que agrado muito da velha guarda, tá? Muricy Ramalho e Paulo Autuori. Paulo Autuori é um poço de sabedoria. É um poço de sabedoria. E o Muricy. Cara, são bons, excelentes nomes, né? Ó, deixa eu te dizer, tem mais uma pergunta que eu acho que é do Marquinho, tá no Curitiba, né? Que tá trabalhando na parte de mercado lá. E depois dela eu vou para as considerações finais aqui, que senão vai dar mais de hora. Eu sei que você tem o teu compromisso aí. Qual é o segredo para que né, para que esses treinadores tenham mais longevidade dentro dos clubes? Tu acha que tem um segredo? Ou quais seriam esses, além de ganhar jogo? Vamos lá. Hoje, Matias, ou fazer o que eu fiz no Botafogo no passado e ser efetivado, resultados absurdos, assim. Eu saio do Botafogo, eu tenho 10 jogos no Botafogo como auxiliar técnico, 8 vitórias, um empate e uma derrota. Uma classificação, né, com 3 jogos de Libertadores ali. Sim. Isso faz você ser efetivado. Depois, longevidade é resultado, precisa ganhar. Ou você ir para cenários, tá? Marquinhos está aí, trabalhar um cara que eu admiro demais, ou trabalhar em cenários com menos pressão de torcida, onde você consiga ter mais tempo. Juventude foi um cenário legal para mim. Foi um cenário que eu tive ano passado muito êxito em manter a equipe. Fizemos um bom gauchão, fizemos um bom início do brasileiro e depois, infelizmente, a gente não teve resultado. Na Juventude eu fiz quase 30 jogos. Então eu consegui fazer e ter um tempo de trabalho. Clubes que têm um processo de gestão de modelo não tão definido, tá? Hoje eu consigo avaliar melhor isso, tá, Lamero? Um modelo tão definido e que tem uma pressão externa maior que a interna, com certeza, para o treinador que está fazendo esse movimento, o resultado vai balizar. Se não for o resultado, esquece. Vai dar 5, 6, 7 jogos e a cabeça vai ser cortada. Esse é o cenário do futebol brasileiro, infelizmente. Por isso que eu falei muito dessa questão hoje de análise de próximo passo. Só que eu bato de novo no clube, que acaba acontecendo. A gente tem, graças a Deus, um mercado legal hoje de Série B, A menos e B, né? Geral. Sim. Será que eu bato num cenário desse? Ou eu espero um pouco e tento pegar uma situação? O Guanais, para mim, foi muito feliz o período que ele ficou no Operário. Não que o Operário seja pequeno, o Operário tem uma torcida maravilhosa. Mas é um cenário diferente de você pegar um outro nível de clube. Ele foi por 2 anos, fez um baita trabalho, está no Mirassol hoje fazendo um baita trabalho. Para mim é um grande exemplo disso, entendeu? Sim. E dá, às vezes, um passo recuado, pega um cenário desse, faz um bom trabalho e depois segue a carreira. Mas tudo vai balizar pelo resultado na parte final. Olha. Sim, sempre. Fábio, cara, top demais, top demais. Deixa eu caminhar aqui para as considerações finais, Fábio. E eu sempre gosto de deixar das pessoas que participam aqui com a gente esse tipo de conselho, né, ou orientação para pais, para atletas e para, no teu caso, né, específico, para galera que está militando aí, que quer chegar, que quer bater, vivenciar as experiências que tu teve, chegar onde tu tá. Quais seriam os conselhos aí em 3 fases, né? Atletas, pais e treinadores de futebol, novos técnicos aí. Vamos lá, pais. Paciência e sabedoria. Ok? Paciência e sabedoria. O futebol, ele é voltado para educar. Se o filho tiver talento, conseguir passar essa barreira, ok, ele vai ser um atleta de alto nível. Minha grande dúvida é se um menino de 7 anos, quando chegar com 14, não vai estar com o saco cheio de jogar futebol. Acho que esse prazer ele tem que ter. Tá? Isso para pais. Atletas, resiliência. Tá? A partir do momento que você entra naquela fase de 13, 14, 15, 16, 17, o cara tem que ser profissional, tem que abrir mão de algumas coisas. Se você não abrir mão, você não vai virar atleta de alto nível. Para mim é fato. O atleta de alto nível tem que abrir mão. Tem que abrir mão de algumas coisas. Tem que abrir mão de um sair, tem que abrir mão de várias coisas, tá? E para quem é treinador, cara,
assim, hoje, pra mim, 50% hoje de treinador é gestão, 50% é conhecimento técnico tático. Treinadores, gestão não é só com os atletas. Gestão é com direção, coordenação, captação, comissão técnica. Isso faz você ter sucesso. Se você não tiver tudo isso aqui, se você não tiver capacidade de gerir isso, esquece. Por mais que seja bom na parte de campo, o trabalho ele não vai fluir. Você precisa ter esses ingredientes e isso à tua volta. Então, invista em gestão, invista em estudar isso, invista em relações humanas. Relações humanas para mim são fundamentais para ter sucesso. Precisa ter. Eu, há muitos anos atrás, eu deixei de lado um pouco essas relações humanas, aí, acreditando somente no trabalho, e aí eu vi que eu estava cometendo um grande erro. E o que nós estamos fazendo hoje, que a gente tem que fazer é relações humanas. 50% é ter relações com pessoas, é conversar com pessoas. Né? E eu sempre falo para as pessoas que estão aqui, quem quiser ter contato, conversar de futebol comigo, está aberto sempre. Tem meu Instagram, pesquisem ali, sigam, mandem mensagem no Instagram, que eu sempre tento responder. Então isso eu acho que é uma das posturas que um profissional tem que ter como treinador. Está sempre aberto a conversa e escutar mais do que falar muitas vezes. Esse é outro desafio. A gente encontrar, né, Fábio? Mas, cara, assim, te agradecer demais. Acho que foi um bate-papo muito bom aqui. Tem muita coisa boa. A gente vai também recortando depois e colocando à disposição do pessoal. A live vai ficar já aqui no nosso Instagram. Já vou te marcar lá como colaborador também, para o pessoal que for lá no teu Insta também nos acompanhar. Te agradecer, meu amigo. Obrigado, prazer estar falando contigo aqui, mesmo que rápido, uma hora dessa a gente tem que bater um papo com mais calma aí, no privado, e te agradeço aí, brigadão por ter aceitado, de pronto, realmente de pronto, e conte com a gente aí sempre, as portas aqui estão abertas também, porque a gente puder. Um grande abraço, meu amigo. Eu que agradeço a todos. Lameira, eu tenho assim, um apreço por você muito grande, pela pessoa, pelo profissional que é. Já falei para você que eu sempre falo de você. Espero que você retorne. No futebol, assim, você está no futebol, mas fala futebol de clube. O clube precisa de pessoas para gerenciar. E eu tenho uma meta na minha carreira, tá? Vou até os 60 anos como treinador. Dos 60 em diante, quero parar de ser treinador. Eu quero tentar ver dos 60 a 65 e formar. Quero 5 anos de formação para treinadores. Esse é o objetivo de carreira. Tá? E guardem isso que eu falei, porque com 60 anos eu paro. Vai ficar salvo aqui. Tá? Vai ficar salvo. Grande abraço a todos aí. Amigo, obrigado. Boa Mais 15 anos como treinador. E deu. Boa noite aí a todos. Obrigadão, Fábio. Obrigado ao pessoal que nos acompanhou aqui. Na próxima terça-feira, às 19h30, a gente retorna aí com mais um L10 em campo. Beleza? Um abraço. Boa noite. Valeu, amigo. Um abraço. Valeu, abração a todos aí. A todos. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.